mais ou menos o futuro aí da Ucrânia, né? E dos vizinhos da Ucrânia, né? Já que hoje a Rússia decidiu ameaçar também Finlândia e Suécia por enviarem armamentos para a Ucrânia. Estou vendo muitos amigos aqui. Autorizado. Obrigado, Marcos. Muitos amigos e alunos aqui, né? E também o pessoal que acredito que seja ligado ao Quarto Poder, que acompanha as transmissões. Então sejam todos bem-vindos, né? Teremos aí na universidade no mês de junho um EBET, né? Eu vi aqui alguns que participaram do segundo EBET, que é o Encontro Brasileiro de Estudos Tradicionais. Será parcialmente presencial e parcialmente pelo Google Meet, previsto para junho. Então já estão convidados aí, né, a participarem. Bom, eu sou um geógrafo, certo? E antes até um professor de geografia. Então, trabalho muito com mapas. Eu vou tentar aqui proporcionar elementos para vocês através da cartografia, para que a gente possa entender um pouco a Rússia, o Ocidente, a Ucrânia, nisso tudo. Vou tentar não me pronunciar do lado A ou B, a não ser que, claro, depois tem alguma pergunta, né? Mas eu vou colocar para vocês narrativas através de cartografia, né? Para que vocês possam ter elementos para o final dessa aula, o bate-papo aqui, a gente poder ter uma opinião ou renovada ou mudar de opinião, né? Acho que essa é a função do professor, né? Deveria ser, né? Fornecer elementos, né? Para os alunos poderem formular uma opinião. Hoje, o professor acho que tem que ideologizar os alunos, e aí só conta uma versão. Eu não gosto muito disso, né? Eu acho que isso atrapalha muito o desenvolvimento individual das crianças, retarda muito, né? Então, eu sigo um outro método, né? Quem foi meu aluno já sabe um pouco como funciona. Preparei aqui uma exposição, como eu vou lidar com cartas, né, com mapas. Eu preciso mostrar para vocês, né, as cartas e mapas, né. Alguém poderia me confirmar se já está aparecendo aí na mídia de tela? Aparecendo. Aparecendo, né? Show. Bom, eu vou ter que entrar e sair para autorizar o acesso aí. Não sei se o Daniel consegue, né? Acho que não, só eu que consigo dar o acesso. Mas vamos lá. Eu acesso o quê, professor? Tu consegue, Daniel? Deixa eu ver. Acesso à sua tela, a colocar na sua tela, é isso? A liberar o acesso para quem está pedindo ingresso? Não consegue, né? Só o senhor consegue. Só eu. Bom, então, vamos lá, né? Caminhamos para o mundo multipolar ou vamos continuar com a unipolaridade americana? Essa é a questão de fundo que eu proponho aqui para a gente discutir e que vai nos explicar mais ou menos o futuro aí da Ucrânia, né? E dos vizinhos da Ucrânia, né? Já que hoje a Rússia decidiu ameaçar também Finlândia e Suécia por enviarem armamentos para a Ucrânia. Bom, dentro da geopolítica, nós temos duas formas de organizar o território que vão ter repercussões no modo como a gente organiza a economia, no modo como nós pensamos, as cosmovisões que formamos, que é ou pelo navio ou pelo trem. O Mackinder, no começo do século passado, tem já 100 anos isso, ele começou a observar o mapa mundi a partir do advento das ferrovias.
as ferrovias, né, no começo do século passado, elas já estavam bem expandidas em suas redes e permitiram com que se agregasse à economia mundial áreas do interior dos países, porque até então, basicamente, a ocupação era litorânea. Com as ferrovias passa a ser interiorizado. E aí o Mackinder conclui que nós temos uma grande massa de terra que ele decidiu chamar de Eurásia, junção de Europa mais Ásia, que vocês estão vendo aqui no mapa na cor verde. E nessa visão de mundo através das ferrovias, né, que ocupou o interior da Eurásia, a Europa é uma mera península. Veja que ele desloca o conceito de Europa como continente, que é o que nós estamos habitualmente doutrinados a ver, para colocar a Europa numa condição de península dessa massa enorme de terra chamada de Eurásia. Se é uma península, a importância tende a ser menor da Europa, na medida em que outros espaços vão se organizando. Com base nesse mapa geral, onde a Eurásia é vista como um único continente, o Mackinder determinou que dentro dessa massa gigantesca de terras, a área mais importante é o que ele chamou de área pivô, ou pivô geográfico da história. Essa área pivô é justamente onde nós temos hoje a Rússia. Contornando a área pivô, ele chamou de área do crescente marginal, que é a borda ou adjacência à área pivô. E as terras de fora, ele chamou de crescente insular ou terras de fora, que é onde está o Brasil, Estados Unidos e outros países, né? Bom, delimitado, então, qual é a área mais importante do mundo, que é a área pivô, ele formulou a seguinte tese: o Estado ou bloco de poder que conquistar a maior extensão de terras dentro dessa área pivô vai ter a hegemonia mundial. Ele chamou essa teoria de teoria do Heartland, ou coração da Terra, já que essa área pivô é o coração da Terra, a área mais importante do planeta Terra. E por que ela é a mais importante do planeta Terra? Porque é a área mais extensa. E enquanto a área mais extensa em território, nós vamos ter a maior recorrência de minerais metálicos e não metálicos, de petróleo e gás, de madeira, de terras para agricultura. Então é meio que natural surgirem países com lastro econômico na medida em que esse espaço vai sendo ocupado. Claro, né, Mackinder era inglês. E como cidadão inglês, ele tratou de alertar a Inglaterra contra países que pudessem tirar a hegemonia que a Inglaterra tinha naquele momento do mundo. Então vejam que o raciocínio inicial dele é de que o mundo se organiza em torno do navio ou do trem. Percebam que os países mais abertos são aqueles que têm maior comércio. E o comércio é fundamentalmente pelos portos, até hoje. Porque é o meio de transporte mais barato para o comércio internacional. Então, junto com a mercadoria que chegava aos portos, chegavam pessoas migrando, chegavam ideias, e isso formava uma visão cosmopolita nessas cidades em torno dos portos. Por isso que o Ocidente ele começa como a luz do mundo, ou o farol do mundo, na medida em que o comércio se desenvolve, porque é no Ocidente que estão os principais portos. Mas Mackinder também está dizendo que essa tendência histórica ela está ameaçada na medida em que terras interiores vão sendo ocupadas.
Vamos ver se a teoria dele bate, né? Porque nós precisamos encontrar exemplos na história, né? Bom, na era vitoriana, né, a época áurea da Inglaterra, quem era o principal inimigo inglês? A França. Napoleão Bonaparte, que vocês conhecem bem, né, das aulas de história, ele queria dominar todo o continente europeu e, se possível, passar para o lado das Ilhas Britânicas. Então foi o grande inimigo britânico na época vitoriana. E pós-era vitoriana, o principal inimigo, a Alemanha, tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra Mundial, incluindo o nazismo. Ora, tanto o bonapartismo francês quanto o expansionismo alemão, incluindo o nazista, são poderes que se articularam em torno do continente europeu, organizando espaços terrestres, continentais, e passaram a desafiar o poder naval britânico do outro lado do Canal da Mancha. Esse mapa aqui é bem interessante, ó. Ele mostra as planícies, essas áreas verdes aqui, né, onde tem o rio Elba, o Oder, o Vístula, mais para o nordeste, o rio Volga, são áreas planas, né? Áreas planas. A Europa tem muitas montanhas, então essas áreas planas são muito importantes para o deslocamento dentro do continente europeu. E é por aqui que os exércitos nazistas avançam até Moscou, até as cercanias de Moscou, ocupando essas áreas planas, vão passando pela Polônia, vão passando pelos estados bálticos, até chegar lá à União Soviética. Mas tem um outro caminho aqui que vocês podem observar, né? Esse caminho, partindo também da Alemanha ou França, ele vai indo pela planície costeira, né, europeia, e vai entrando na Ucrânia. Pega a Ucrânia e um pedaço da Polônia, e também ele consegue, avançando por planícies, chegar até Moscou. Então, são dois corredores estratégicos entre a Rússia e o restante da Europa. Um é pelas planícies costeiras, e o outro caminho estratégico é pela Ucrânia. Então vocês já conseguem agora imaginar um pouco a importância da Ucrânia, tanto para os russos quanto para os europeus em geral. O que o Mackinder pensou? E ele teve a oportunidade de, enquanto diplomata, além de geógrafo, assessorar os vencedores da Primeira Guerra Mundial, entre os quais a sua Inglaterra. Ele disse o seguinte: olha, se a Alemanha conquistar a União Soviética, na época só a Rússia, vai ser um perigo, porque vai ser um grande estado dominando a Eurásia, principalmente na direção da área pivô. E o contrário também é verdadeiro. Se a Rússia chegar até a Alemanha, vai formar também uma potência econômica a partir da área pivô. Para evitar que tanto a Alemanha dominasse a Rússia, quanto a Rússia dominasse a Alemanha, Mackinder propôs a criação de uma série de estados tampões. O que é um estado tampão? É como uma tampa de uma lata. Qual é a função da tampa de uma lata? Permite a entrada ou saída, né, do produto. Então, esses estados aqui, os estados bálticos, a Polônia, então Tchecoslováquia, a Hungria, eles são criações diplomáticas, frutos de criações diplomáticas. Isso não quer dizer que eles sejam totalmente artificiais. Por que não são totalmente artificiais? Porque há comunidades nacionais aí, étnicas, ou que em algum momento da história tiveram independência. Então, eles, na verdade, aproveitaram-se da diplomacia britânica para retomarem essa histórica independência, já que eles eram sempre joguetes nas mãos dos grandes impérios que se formavam na Europa.
Então, não são criações de todas de gabinete, apenas. Né? Se a gente reduzir a isso, nós vamos fazer uma história e uma geografia dos impérios, nunca dando direito às pequenas comunidades de terem sua autonomia. Então, essa é a primeira observação que eu acho importante fazer. Bom, vamos ter que avançar, né? Porque eu tenho meia hora para dar esse panorama geral. Vamos para a segunda metade agora do século XX, né? Que vai nos levar até a Guerra Fria. Bom, o mundo ele se desloca, né? O controle do mundo, a hegemonia da Inglaterra para os Estados Unidos. Alguns vão falar que é uma parceria anglo-americana. Quem é o inimigo doravante não é mais a França e não é mais a Alemanha. Agora o inimigo é a União Soviética. De novo, olha a previsão do Mackinder se efetivando mais uma vez na história, pela terceira vez. A União Soviética é um poder estritamente continental. Marinha, até hoje, eles têm dificuldades para articular uma marinha efetivamente potente. Não é que eles não tenham nenhum poder de fogo marítimo, tem. Mas, essencialmente, a força da União Soviética está no poder terrestre. Basta ver a quantidade de blindados que colocaram dentro da Ucrânia. Esse é o ápice da Rússia. É o ápice da Rússia. O Império Soviético, 15 repúblicas, uma série de estados satélites. Nessa época, 1/3 do mundo era socialista. E com a entrada da China, passou a disputar palmo a palmo com o Ocidente, né? Em termos de populações, né? Sobre ideologia socialista. Bom, e a Rússia, que se originou da desagregação do Império Soviético em 91. Alguns vão dizer, não, perdeu muito território. Não sei se vocês têm essa informação, mas a Rússia atual, pós-União Soviética, ela representa 1/8 de toda a área territorial do mundo. Se dividirmos o mundo em 8 partes, em apenas 8 partes, uma única parte dessas é a Rússia. São 17 milhões de quilômetros quadrados, 2 vezes o território do Brasil. Imagina 2 Brasis dentro de um país que tem só 150 milhões de habitantes. Então a Rússia já tem muito espaço. Com a desagregação da União Soviética, a OTAN aproveitou a brecha e tratou de continuar se expandindo. Vocês podem ver aí a OTAN original, né? Ou OTAN pré-desagregação da União Soviética, que são essas áreas em azul mais forte. E aqui, nesse azul ciano, aqui que a gente chama, né? Alguns vão dizer azul bebê, né? Quem é mamãe, né? O azul bebê, né? São os estados que entraram na OTAN depois do fim da União Soviética. Então vejam que, de fato, como os russos alegam, né, a OTAN se aproveitou da fraqueza russa para cada vez se colocar mais próximo da fronteira da Rússia. Só faltou aqui para chegar a ocupar toda a fronteira europeia da Rússia, ocupar a Bielorrússia e a Ucrânia. São os únicos 2 grandes vazios aí para a OTAN completar, né, todo o fronte direto com a Rússia. Então a Rússia ela se sente órfã desse colchão que ela tinha de amortecimento com a OTAN. Uma OTAN que entra na direção das suas fronteiras, ela perde tempo de reação. E aí a presença americana pelo mundo, né? Vocês podem perceber aí claramente
que em torno da área pivô, né, nós temos aí uma série de bases militares norte-americanas, já que os Estados Unidos hoje ocupam o papel que no passado coube à Inglaterra, de se precaver contra tendências expansionistas que vêm da área pivô. E hoje essa tendência expansionista aí é a Rússia, né, que está na ordem do dia, mas também temos a China aí querendo se expandir também, tanto na direção aqui da área pivô, da Eurásia, quanto no mar, né, no Mar do Sul da China. Bom, o que é o eurasianismo que tanto se fala agora, né? Ele envolve aí dois pilares. Primeiro é o despertar russo, ou redespertar russo, que a Rússia parecia morta com a desintegração da União Soviética e o jogo começa a virar. E o segundo elemento que fortalece o eurasianismo é o distensionamento das relações entre Pequim e Moscou. Mesmo que China e União Soviética fossem dois estados comunistas, eles não eram aliados durante a Guerra Fria. Porque a China bateu lá na porta de Moscou e pediu ajuda para se industrializar. E Moscou negou. Curiosamente, a ajuda para a industrialização da China viria de Washington, nos anos 80. Bom, essa questão econômica e também uma disputa, aí, algumas disputas por fronteiras, elas acabaram dificultando uma aproximação entre Pequim e Moscou. Só que nos últimos anos está havendo uma tentativa de reaproximação entre Pequim e Moscou. Inclusive agora, nesse episódio da Ucrânia, poucos países estão se mantendo ao lado da Rússia. A China está com, agora, hoje, né, começou a apresentar um discurso um pouco duplo, para não ferir tanto a vontade do Ocidente, mas a gente nota que o tempo todo, nesse conflito da Ucrânia, Pequim tentou demonstrar que os Estados Unidos também fez atitudes aí similares a que a Rússia estava fazendo na Ucrânia, e que, portanto, ela se negava a chamar isso de invasão. Era uma ocupação de uma área de direito histórico dos russos, na opinião dos chineses. O eurasianismo, na ótica dos russos, significa uma nova ordem multipolar. Nós já vamos ver na prática, no final, o que isso significa. Mas, enfim, o discurso russo é esse, que se trata de uma ordem não mais unipolar, e sim multipolar. Já que na economia, o mundo hoje não tem mais um polo apenas. Ele tem vários polos. Né? A Europa, os Estados Unidos, a China. Então, no campo da geopolítica, pela lógica, também deveríamos ter uma estrutura multipolar. Mas na ótica anglo-americana, esse discurso russo, ele oculta o velho projeto expansionista dos russos, que, novamente, não estão satisfeitos em terem 1/8 da superfície da Terra e querem ter mais. Muito bem, como eu disse para vocês, vou colocar argumentos a favor do eurasianismo e contrários, para que vocês possam decidir. A favor do eurasianismo. Bom, como eu falei do Mackinder, né? O Mackinder demonstrou que existe uma crise europeia que é estrutural. Por que é uma crise estrutural? Porque a Europa é uma península da Eurásia. Uma península não é um continente inteiro. Segundo aspecto, né? Um aspecto dentro deste geral. A economia chinesa, ela redefiniu as escalas geográficas da competição econômica. E isso vai demonstrar ainda mais a inviabilidade de pequenas unidades territoriais na Europa, por exemplo. São países muito pequenos, economias muito pequenas.
Claro que eles têm a União Europeia para tentar compensar isso, mas aí já é outra discussão. Segundo aspecto dentro dessa crise europeia estrutural, o modelo da social-democracia ele se tornou muito caro, porque justamente, de novo, a economia chinesa não tem toda essa rede de proteção social que os países da Europa têm. Então, um trabalhador na China, ele custa mais barato para o Estado. Na Europa, ele custa muito caro. Então, esse é um prejuízo para o futuro europeu, no sentido desses argumentos aí, né, que eu estou colocando. Não quer dizer que isso seja uma verdade absoluta. A favor do eurasianismo, distensionamento das relações entre Moscou e Pequim, como eu acabei de falar, né? Segundo elemento, Pequim e Washington, eles têm uma aliança estritamente econômica. Investimentos econômicos que começaram nos anos 80, graças ao trabalho do Henry Kissinger. Mas eles nunca tiveram uma parceria no campo militar. No campo militar, Pequim e Washington são inimigos. Esse mapa mostra o chamado colar de pérolas. Vocês estão vendo aqui que no Pacífico e no Índico, as posições aqui, com essa estrela vermelha, as posições estratégicas estão sendo ocupadas pela China. Então, é como se nessa parceria, se ela se concretizar, né, entre China e Rússia, a China fica com a projeção marítima, no campo militar, e a Rússia tenta, como nós vamos ver daqui a pouco, retomar sua influência nas áreas terrestres mais próximas. Mas vou falar sobre isso já já. Outro elemento em favor do eurasianismo, as reservas de hidrocarbonetos e os meios de transporte, né, oleodutos e gasodutos, para levar esses hidrocarbonetos até os mercados consumidores, tanto da Europa quanto, no futuro próximo, para a China. Isso é uma vantagem dos russos. Vocês podem ver aqui as redes de gasodutos, né, as principais artérias, gasodutos e oleodutos, que conectam a Rússia à Europa. Com a China ainda são poucos, né? A tendência é que novos caminhos sejam construídos para levar gás e petróleo também para a China. Mas, por enquanto, a maior parte dessa rede de transporte de hidrocarbonetos é na direção da Europa. E olha lá, os caminhos dessa estrutura de transporte dos hidrocarbonetos herdada do tempo soviético. Por onde é que ela passava? Bielorrússia e Ucrânia, para chegar até os grandes mercados consumidores da Europa, principalmente a Alemanha, que consome 70% do seu gás da Rússia. Então a Ucrânia ela é estratégica aqui agora também como ponto de passagem dos oleodutos russos. Inclusive a Rússia usou isso como tentativa de barganha contra a Ucrânia, para minar a autonomia da Ucrânia. A crise de 2009 foi exatamente isso, né? Rússia e Ucrânia não entrando num acordo aí quanto aos gasodutos, quanto aos valores do gás que passariam pelo território ucraniano. Por conta desse atrito, a Rússia decidiu criar dois oleodutos, dois gasodutos, perdão, pelo Mar Báltico, pelo fundo do oceano, né, pelo Mar Báltico, diretamente com a Alemanha. Inclusive, esse segundo gasoduto já está pronto. Só que a Alemanha, como está fazendo parte das sanções contra a Rússia, ela cancelou a licença. Então, alguns dizem aí na internet que a Rússia não vai sentir, porque ela não vai sentir as sanções, porque ela já se preparou. Não tem como não sentir as sanções. Elas são fortes.
Talvez não sejam suficientes. Aí já é outra discussão. Mas elas são tão fortes que o rublo já caiu 30% e a taxa de juros, se não me falha a memória, subiu de 9% para 20% na Rússia. Efeitos já das sanções, que está provocando aí uma crise de liquidez já imediata na Rússia. E aí o gasoduto, agora o segundo gasoduto, está pronto e não poderá ser utilizado se a Rússia não entrar num acordo com a Europa. Esse termo aí, Nova Guerra Fria, está sendo muito usado agora. Vocês devem ter lido alguma coisa ou visto na televisão. Só que, na verdade, o período do Gorbachev e do Yeltsin, que foi logo depois da fragmentação da União Soviética, onde parecia que a Rússia estava dormindo, ele é um período temporal muito pequeno ao longo da história russa. A gente dá importância a ele porque nós temos uma escala aí de vida de 3 gerações, mas no longo prazo não vai ser nem conhecido, vai ser desprezado pelos historiadores esse momento. Vejam, esse mapa mostra muito bem como a Rússia foi se expandindo territorialmente antes mesmo da formação da União Soviética. Vocês estão vendo aqui onde estou com o mouse, né? Começa a expansão russa, ela prossegue nessas áreas em amarelo, no século seguinte, mas onde ela mais vai conseguir seguir com força, ainda no mesmo século XVII, são nessas áreas aqui de vazios demográficos, né? Que é a Sibéria e o Extremo Oriente da Rússia. Mas vejam o gigantismo, inclusive chega até a América, né? O Alasca já foi território russo, só que os russos decidiram vender para os Estados Unidos, porque era um custo muito alto para mantê-lo. Se soubesse que teria tanto petróleo lá, né? Não teriam vendido. E se soubessem que os Estados Unidos seria um antagonista, aí mesmo que não teriam vendido. Mas naquela época não eram antagonistas, então foi vendido. Mas mesmo assim, vocês podem observar que a Rússia dos czares, a Rússia imperial, ela era extremamente expansionista. E esse expansionismo ele vai prosseguir durante o Império Soviético. O discurso muda. Agora é o internacionalismo comunista. Levar o comunismo para o mundo, com controle de Moscou, é claro. Mas vejam que a estratégia territorial expansionista, ela não mudou. Do tempo dos czares para o tempo dos comunistas. É a mesma estratégia expansionista. Então, isso meio que está no DNA russo. Claro que não está no sangue russo. Estou usando uma figura de linguagem, né? Está na cultura russa, principalmente na cultura política. Ou nos expandimos ou entram para dentro até as portas de Moscou, como no tempo de Gengis Khan, onde hordas de mongóis tiveram que ser repelidas de tempos em tempos. Essa é a visão russa. Outra vantagem russa, segundo maior arsenal militar do mundo, em termos de investimento, a China já deixou para trás a Rússia. A Rússia hoje é a terceiro maior investimento do mundo. Mas, como eles ainda têm um arsenal que veio do tempo soviético, então ainda são a segunda maior força militar do planeta. A China ainda vai levar alguns anos para passar, mas não muitos. E tem capacidade na indústria aeroespacial, na petroquímica e na automobilística. Hidrocarbonetos, né? 27% das reservas do mundo estão na Rússia, principalmente nas mãos de uma estatal, a Gazprom. E petróleo, bom, o petróleo oscila, né? Estados Unidos e Arábia Saudita mais Rússia, eles se alternam ano para ano.
Um é primeiro, outro é segundo e outro é terceiro. Eles se alternam ali, mas geralmente são um dos três é o primeiro. Bom, agora eu vou colocar os argumentos contra os eurasianos. Né? Vejam, quem chegou agora vai pensar que eu só estou falando contra. Não, até agora eu coloquei elementos a favor. Nesse momento é que eu vou passar a colocar os elementos contrários. Primeiro, mares gelados ao norte e vazios ao leste. Esses vazios são cobiçados pela China. E ao norte, como o Mackinder já havia observado, nós temos o Ártico. Percebe onde estou com o mouse aqui em torno da área pivô? A Rússia não tem saídas para o mar fáceis, porque o mar está congelado aqui em boa parte do ano. Então o comércio pelo norte ele é muito restrito temporalmente no ano e muito arriscado pelos icebergs. Então o desafio da Rússia sempre foi acessar o mar quente para ter portos abertos o ano inteiro. Só que como eles não têm litoral, eles precisam se expandir. Ou por meio de acordos, ou pela conquista territorial, pela força. Esse mapa aqui mostra o degelo do Ártico. Então, o aquecimento global para os russos, em termos de sair do isolamento geopolítico, vai ser bom. Porque eles podem ter os seus portos no Ártico abertos por mais meses no ano. Mas claro que não vamos passar a defender o aquecimento global por isso, né? E aqui o gigantismo ainda, né, da Rússia. Vocês podem perceber aqui que no Ural, na região do Ural, né, você já começa a ter uma rarefação da população russa. Sibéria, você anda quilômetros aqui até achar alguém. E o extremo leste, pô, é um deserto absoluto de gente. Então essas áreas aqui, a Sibéria e o extremo leste, a China está de olho há muito tempo. Que a China tem, como vocês sabem, muita população. Do outro lado da fronteira, vazio. Então é meio que ilógico, né? Se a gente pensar um mundo sem fronteiras, é meio ilógico você ter tanta terra de um lado e tanta população sem terra do outro lado. É ilógico. Só que aí temos as fronteiras políticas que tornam tudo mais complexo. Outro elemento contrário ao eurasianismo, o temor dos vizinhos que já sofreram nas mãos do Império Czarista e principalmente do Império Soviético. Ucrânia, Estônia, Letônia, Cazaquistão, Quirguistão. Né? Inclusive, o Stalin colocou muitos russos nesse momento, nesses países, incentivando a ocupação russa. Né? O Stalin já tinha uma visão de que os russos é que são o cerne do Império Soviético. Então ele foi distribuindo russos para lugares estratégicos do Império Soviético e ensinando o russo como língua. Resultado disso, aí está a Ucrânia, né? Claro que vai ter, dependendo do mapa, variações aí dos índices. Mas vocês podem perceber aqui que nos oblasts, as províncias ou estados ucranianos do sul, que é onde está a Crimeia, 82% falam russo. E no Donbass, que é essa região na fronteira com a Rússia, 86,8% falam russo. Esse é o argumento que a Rússia usa para tentar anexar essa região da Ucrânia, essas duas regiões da Ucrânia. Né? O fato de que são áreas de maioria de russos. Não está claro ainda se a Rússia vai querer anexar apenas essas duas regiões ou se vai querer anexar também essa área aqui central, né, da Rússia, central-leste, né?
onde quase metade também fala russo. Muito provavelmente vai querer dividir mesmo a Ucrânia ao meio. Mas tudo vai depender das negociações. Esse outro mapa aqui, a área já é menor, por isso que eu digo, vai depender do autor, vai depender da visão de mundo, né? Aqui nós já temos uma área menor, né? Não é todo o sul que tem maioria, mas apenas a Crimeia. E aqui sim, né? O Donbass, que pega Donetsk e Lugansk, aí sim, né? Também mais de 50%. Aí bate com o mapa anterior. Claro que se a Rússia tem russos nos países vizinhos, e isso gera problemas, é verdade que também dentro da Rússia existem outras minorias, né? Nós temos muitos islâmicos, por exemplo, nessa região do Cáucaso, que é onde fica a Chechênia, a famosa Chechênia. Temos muitos cidadãos que não são eslavos. Então, pela lógica, né, se a Rússia usa como argumento para anexar áreas da Ucrânia o argumento de que são povos que têm origem russa, então, pela lógica, também teria que dar independência para a Chechênia, Daguestão, porque ali a maioria não são de russos. Mas a lógica não funciona, a lógica racional, ela não funciona dentro da geopolítica. A geopolítica, como vocês já devem saber, né? A lógica dela é ligada à razão de Estado. Como nós temos 200 países no mundo, nós temos 200 lógicas que por vezes são distintas. Outro elemento em desfavor da Eurásia. A economia europeia continua sendo, apesar de tudo, a mais pujante, ou junto com a americana, mais pujante do mundo. Os países que saíram da antiga cortina de ferro, eles não quiseram permanecer no bloco econômico que a Rússia tentou criar, que era a Comunidade dos Estados Independentes. Eles queriam entrar na União Europeia, porque a Europa é mais pujante. Então, essa força econômica que o Mackinder já anteviu, que um dia vai chegar no centro da Eurásia, na área pivô, que é onde está a Rússia e outros países, né, uma parte da China, da Alemanha, ela ainda não se realizou plenamente. Se tivesse se realizado, esses países aí, como a Ucrânia e outros, os estados bálticos, eles teriam permanecido na CEI, ao invés de pedir ingresso na União Europeia. Bom, e aí, estamos ou não numa nova Guerra Fria? Agora é fácil de ver isso, né? Com o que está acontecendo na Ucrânia. É óbvio que estamos retomando uma Guerra Fria. Só que ela não é mais uma Guerra Fria ideológica. Embora tenhamos remanescentes ideológicos importantes. Por exemplo, a Rússia, ela tem uma figura que tem elementos de autocracia dos tempos soviéticos. O Putin vem dos tempos soviéticos, era da polícia secreta. É uma economia ainda que manteve estatais em setores estratégicos do tempo soviético. Então, tem ainda essa visão estatista. Mas também tem elementos novos. Tem algum nível de democracia. Bebe de outras ideologias que não apenas a visão estatizante. Aceita a iniciativa privada. Então tem também diferenças. Então essa nova Guerra Fria, ela não é mais ideológica. Se a gente continuar com essa visão, fica anacrônico, esquizofrênico.
Ela é uma nova Guerra Fria. Mas por que o termo Guerra Fria prevalece? Porque assim como na Guerra Fria antiga, que era ideológica, União Soviética e Estados Unidos não queriam se enfrentar diretamente porque os dois tinham bombas atômicas. Se enfrentar diretamente seria a aniquilação de ambos. Então, era uma guerra entre ambos, mas fria. Ela era uma guerra por procuração em países do terceiro mundo, principalmente, onde cada um deles escolhia um lado. E hoje é a mesma coisa. Não é legal usar as armas nucleares. Nem a Rússia começando, nem os Estados Unidos começando. Porque o tempo de resposta é a retaliação atômica mútua. Então a ameaça é mais um blefe. Agora, isso não quer dizer que não vai ter conflitos. A Ucrânia está mostrando isso. Só que essa nova Guerra Fria, ela não começa agora, em 2022. Ela começa, pelo menos, em 2008, com a Guerra da Geórgia. O que era em 2008 a Guerra da Geórgia? 2 enclaves, um na Abcásia e outro na Ossétia. 2 enclaves simpáticos aos russos. Eles não queriam participar da Geórgia. Ou, se continuassem participando da Geórgia, queriam mais autonomia. A Geórgia não aceitava. O que a Rússia fez? Enviou tropas para a Ossétia e para a Abcásia. Com essa jogada dos russos, tanto garantiu a autonomia dessas duas províncias da Geórgia, quanto impediu que a OTAN chegasse até o Cáucaso, porque a Geórgia estava negociando a adesão à OTAN. Só que há uma cláusula na OTAN que proíbe um país que tenha tropas estrangeiras estacionadas de ingressar na OTAN. Seria muito engraçado, né? Uma Geórgia na OTAN com tropas russas dentro do território. Então, com essa jogada, a Rússia conseguiu impedir a OTAN de entrar no Cáucaso. E por que ela fez isso? Porque o Ocidente já estava entrando fortemente na região. E quando eu digo Ocidente aqui, o pessoal reduz aos Estados Unidos, mas não é. É muito maior o Ocidente do que os Estados Unidos. Esse aqui é um gasoduto que foi construído no pós-Guerra Fria. Ele vai da Turquia, passa pela Geórgia e vai até o Azerbaijão. Vejo que toda a rede de gasodutos e oleodutos que havia aqui, construída no tempo soviético, pegava o petróleo e o gás do Azerbaijão e dos outros países do Mar Cáspio e levava para a Rússia, para redistribuir. Agora não. Agora o Ocidente entrou no jogo para oferecer aí, né, uma alternativa para o Azerbaijão escoar seu produto. E, claro, para ganhar dinheiro, óbvio. E a Rússia não gostou disso. Então, se a Geórgia entrasse na OTAN, seria muito mais difícil numa guerra total a Rússia retomar impedir esse gasoduto óleo ocidental de operar, porque ele estaria sendo protegido pela OTAN. A OTAN fora da jogada, bom, num caso de conflito geral, a Rússia pode rapidamente interromper esse gasoduto, por exemplo, se assim o desejar. Outro elemento que mostra que a Guerra Fria, a nova Guerra Fria, já começou antes desse episódio aí que estamos vivenciando agora. 2014, a anexação da Crimeia. Um pedaço da Ucrânia já tinha sido amputado em 2014, vocês devem se lembrar. Né? E vejam, né, que era necessário para que a Rússia tivesse acesso ao Mar Negro. Vejam, mentiras e mentiras, né, de guerra, de um lado e de outro. Né? A Rússia já tem uma base no Mar Negro. Só ampliou, né, a presença no Mar Negro ao tomar a Crimeia. Assim como agora, se pegar mais áreas aqui do sul da Ucrânia, vai ter ainda mais bases, né, na região do Mar Negro.
E por que o Mar Negro é importante? Para quem ainda não sabe, porque, vejam, o que eu falei para vocês? Que a Rússia tem mares congelados lá no norte. Então, ela precisa acessar mares quentes. Ou no Báltico, que é onde está a Letônia, Lituânia e Estônia, ou aqui no Mar Negro. E o Mar Negro é importante porque é uma saída tanto para barcos comerciais, como principalmente para embarcações militares, da frota russa para o Mediterrâneo, e do Mediterrâneo para o Atlântico. Ao sair da Crimeia, esse navio militar vai passar por Bósforo e Dardanelos, na Turquia. 2 estreitos estratégicos que pertencem aos turcos. Que no momento não são aliados, né? Estão nas mãos da OTAN. Mas há um acordo internacional que permite que embarcações cruzem do Mar Negro para o Mediterrâneo e do Mediterrâneo para o Mar Negro. Já estou me aproximando do final, certo? Eu vou finalizar com esse mapa do Alexander Dugin. Para quem não conhece, o Dugin, ele por muito tempo foi considerado um... não é pajé o termo, agora eu esqueci como é que chama na Rússia. O guru? Um guru. Eles têm um nome lá, o Rasputin. É um Rasputin, né? Do Putin. Ele nunca teve esse poder todo. O pessoal exagera. É a mesma coisa que achar que o Olavo de Carvalho manda no presidente. Não. O presidente tem a cabeça dele, né? Não quer dizer que não tenha influências, né? O Dugin é a mesma coisa, né? O mundo que o Dugin vê não é necessariamente o mundo que o Putin vê. Mas tem alguns elementos aí que batem, porque o Dugin ele vai buscar um mapa geopolítico baseado na história da Rússia. Né? Nisso, o Putin bebe dessa mesma história, como eu falei para vocês, assim como o Dugin. Então, qual é a visão do Dugin? Acabar com a unipolaridade americana ou ocidental e instalar um mundo geopolítico multipolar, onde seriam zonas de influência no mundo. Os Estados Unidos ficaria com a zona anglo-americana, a União Europeia ficaria com a zona euro-africana, o Japão e China ficariam com a zona do Extremo Oriente e, claro, a Rússia ficaria com a zona pan-eurasiática. Vejam que esse mapa aqui, ele reproduz a visão neocolonial. Então, quando a gente fala assim, não, os europeus têm que perder espaço para a visão multipolar na geopolítica. Perfeito, é isso mesmo. Agora, se o Brasil não for um polo, né, percebam que no mapa do Dugin, cada potência diretora, cada potência central, tem sua área de influência na direção do sul. Colônias, neocolônias, para fornecer matérias-primas, mercados consumidores, rotas de acesso. Por isso que é uma estrutura neocolonial. Segundo aspecto, olha a semelhança da visão de mundo do Dugin com a do general nazista Karl Rauschofer. Rauschofer queria a mesma coisa. Ele desafiava o poder ocidental para instalar um mundo multipolar. E o mundo multipolar dele também era uma visão de colonização do Sul. Não mudava nesse aspecto com a visão europeia inglesa predominante da época. Só que aqui, claro, que seria a Alemanha que teria o protagonismo na direção do Sul. Mas lá já está também a zona, na época, soviética,
a zona, na época, japonesa e a zona americana. Veja como é uma cópia do mapa do Haushofer. Méritos aí ao Tito, né? Ao Tito Livio, né? Que percebeu essas ligações aí, né? Bom, pessoal, e nós, lembrando a projeção do Mackinder, né, que os destinos do mundo são definidos na Eurásia, que é essa grande massa de terra no hemisfério norte, né? O Brasil faz parte das terras de fora, o crescente externo. Estamos longe demais dos grandes jogos de poder. Estou aberto aí à colocação de vocês. Eu passei, né, do tempo, mas desculpa. Maravilha, uma ótima exposição, professor. Parabenizo aí e agradeço desde então, né? Toda essa sua inteligência e humildade também. Eu quero dizer que o pessoal que está aqui conosco, né, fiquem à vontade para fazer perguntas. Peço só que quem quiser levantar aquela mãozinha, tem aqui um recurso para levantar a mão, né? A Andresa Gomes está com a gente, a Carla Mirelli, o Carlos Bezerra, enfim, o Davidson, Daiane, tem bastante pessoas aqui conosco. O Hélio Ferreira. O Hélio, por exemplo, esteve hoje conosco debatendo à tarde lá no grupo, né? Se você tiver alguma pergunta, Hélio, ou colocação, você fica à vontade, tá? A Michelle Moura colocou agora a mãozinha para cima, então ela está pedindo aí para fazer uma pergunta. Fique à vontade, Michelle. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Eu tenho, assim, gostaria mais de uma opinião. O que o senhor acha em relação a esse posicionamento baseado nessa explicação, né, desse distanciamento do Brasil em relação a essa questão, dessa questão econômica, né, que a gente fica um pouco distante, como o senhor mesmo falou, posicionamento do presidente em relação a essa neutralidade? O senhor acha isso interessante? Faz parte realmente de um posicionamento necessário, já que a gente não tem essa necessidade de exposição tão grande? Muito bem, boa pergunta. Bom, vocês sabem melhor do que eu, talvez, que a gente vive um clima de fla-flu no Brasil, né? Só que, curiosamente, eu não vou entrar nessa polêmica, né? Mas, curiosamente, eu tenho observado nas redes sociais que tanto o pessoal que quer o Lula, o retorno, né? O retorno do Lula, quanto o pessoal que quer um segundo mandato para Bolsonaro, a maioria está defendendo o Putin, né? Ou por razões táticas, porque é o Biden nos Estados Unidos e não o Trump, né? Ou por questões de achar que a Rússia tem um pouco a ver com o passado soviético, enfim. Mas os dois estão convergindo nesse momento em termos de anti-americanismo, ou que os Estados Unidos representa hoje nessa etapa com Biden na presidência. Bom, só queria observar isso, né? Segundo aspecto, que é respondendo a sua pergunta, né? O Itamaraty, ele desenvolveu, na época do regime militar ainda, um conceito que se chamava pragmatismo responsável. A revelia dos Estados Unidos, nós decidimos estabelecer relações diplomáticas com Angola e Moçambique, que tinham aderido ao comunismo na África, e reatar relações diplomáticas com a União Soviética e com a China. Isso é o pragmatismo responsável. Por quê? Porque ideologicamente, na época do regime militar, sempre mantivemos a postura de que não éramos do bloco comunista, e sim do bloco ocidental. Mas, comercialmente, para o Brasil interessava ter negócios com todo mundo, e não só com um bloco em específico. Nós, já nessa época, éramos um global trader. O que quer dizer global trader? Um comerciante com o mundo inteiro. Então, nós sempre tivemos uma pauta, sempre não, né? Dessa época que eu estou falando em diante, tivemos uma pauta exportadora equilibrada em relação ao mundo, às regiões do mundo. Isso é muito bom.
Porque se acontece uma crise numa parte do mundo, a gente não sofre tanto. Continuamos tendo o fluxo de mercadorias, tanto para vender quanto para comprar. Se a gente ficar dependente só de um mercado ou região do mundo, nós ficamos muito vulneráveis. Então, isto era a política do pragmatismo responsável. Pessoalmente, eu acho que a escolha do presidente de ter ido visitar o Putin, nesse momento, foi terrível. Não ganhamos nada com isso. Mas, nessa política agora de estar ao lado da comunidade internacional, porque a Rússia está praticamente isolada, né? Só tem ditaduras apoiando, né? Mas estamos sendo sensíveis o suficiente de dizer que somos contra ferir o princípio da autodeterminação dos povos e, ao mesmo tempo, não vamos mandar tropa para lá. Não vamos enviar ajuda militar, talvez nem ajuda financeira. Optamos por um caminho que seja a negociação. Isso é o pragmatismo responsável. Então, embora o governo tenha começado torto, agora parece que está indo certo. Isso se vocês considerarem como certo o pragmatismo responsável. É como eu falei, tudo é questão de interpretação. Maravilha. Mais uma pessoa também está aqui com a mão levantada. Né? Todos vocês que quiserem fazer alguma participação, levantem a mão aí, que aí fica bem organizado. Né? Quero também falar que está conosco aí o Tasso Licurgo, ele é uma pessoa muito inteligente, capaz também de trazer colocações belíssimas sobre isso. Também está conosco aí a Kaline Gínio, está o João Anderson, o Igor, muitos amigos aí que estão presentes. Né? Fiquem à vontade para perguntar. Agora o Fernando está com a mão levantada. Fique à vontade, Fernando. Opa, boa noite, professor. Enfim, Quando se falou justamente dessa questão expansionista que a Rússia possui pela própria natureza da Rússia em si, que é uma coisa que a gente pode ver desde a formação inicial da Rússia, essa tendência de se expandir para o leste para poder chegar nas defesas naturais, porque aquela região toda é praticamente um planície. A gente vê esse caráter muito presente dentro da literatura russa do século XIX, principalmente Dostoiévski, enfim. Esse caráter de que a Rússia em si é o povo teófilo, é o povo que está para criar a terceira Roma, sabe? Tipo, a nova Roma, aliás. Aí, enfim, eu queria saber como é que a gente pode relacionar isso, essa questão da época, por exemplo, da literatura russa, enfim, com o que está acontecendo na atualidade, porque eu consigo ver essas conexões assim, sabe? Eu acho bem interessante. Muito bem, Fernando. Veja, a época que essa literatura russa era universal, pujante, que você escreveu aí com Dostoiévski, por exemplo, nós tínhamos uma situação onde os camponeses tinham acesso à terra, né? Então, a estrutura social e a cosmovisão russa batia. O camponês era dono da terra, tinha autonomia local, o governo czarista era para questões de defesa, né? E a religião ortodoxa, o grande cimento, a unidade nacional através da religião ortodoxa. Alguns vão dizer que hoje conseguem ver isso no Putin. Aí é como eu disse, né? Cada um vê o que quer, né? Eu não consigo ver isso. Eu consigo ver discurso. Discurso em nome da religião, que a gente está cansado de ver. Quando me interessa voto da religião, eu vou na missa, chamo o pastor, né?
Então, o Putin até ontem era comunista, ateu. Aí agora virou defensor da religião ortodoxa. Não é exatamente a mesma coisa, certo? Agora, é como eu disse no começo da explanação, né? Se você acha que são táticas gradativas para levar um mundo melhor, uma outra globalização que não for perversa, e esse caminho ele vai contribuir mais para isso, quem sou eu para atrapalhar o sonho de cada um? Aí é julgamento de valor, né? Cada um tem o seu. Pois não? Ok. Tem mais algumas. Tem 5 pessoas aí com a mão levantada, né? Vamos manter a ordem aí. O Pedro está com a mão levantada. Pode fazer a pergunta, Pedro. Olá, professor. Boa noite. Feliz em rever. Paguei Geografia Regional do Mundo há 10 anos atrás. Mas eu lembro de você. Bom aluno. E tanto que o senhor participou também da minha banca, do curso. E atualmente eu faço um doutorado na demografia. O som está muito ruim, Pedro. Oi, professor, está me ouvindo direito agora? Não está legal? O seu som está estourado, cara. Tenta aí tirar seu microfone de perto de ventilador, de algo do tipo. Oi, tá sem. Não, eu não estou com microfone, eu não estou com fone. Ah, tá usando Melhorou? o microfone. Agora. Você tá usando o microfone então, da câmera, é? É, Já são usados, né? Só abrir agora. tá melhor? Você tá